Getúlio Vargas foi um herói? Vamos ver nesse vídeo aqui o que podemos falar dessa figura polêmica da história brasileira. Mas, meu amigo, não deixe de se inscrever no canal, dá o seu joinha aí e acompanhe nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Parler. Convergência S está só começando. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o Wellington Calegari e o assunto hoje é Getúlio Vargas. É um assunto vasto que não podemos esgotar em um único vídeo. Esse que foi o grande líder brasileiro do século XX, governou o Brasil em dois momentos. Entre 1930, quando subiu ao poder por conta de uma revolução, e 1945, quando foi deposto pelos militares, e depois eleito pelo voto popular entre 1951 e 1954, quando se suicidou. Para muitos é um herói, né? É um herói nacionalista, o criador da Petrobras. Para outros é um vilão, um ditador fascista. Afinal, qual é o legado de Getúlio para nós conservadores? Devemos pensar o que de Getúlio? Vou falar minha opinião aqui, pessoal. Claro que eu sou professor de história, né? Nós tenho conhecimento sobre o que foi o governo dele, mas história sim, os fatos estão ali. A interpretação sobre esses fatos vai variar. E eu vou falar a minha interpretação. Para mim o legado de Vargas é vasto, não vou dizer que é totalmente negativo, seria complicado falar isso, mas é um legado acima de tudo ambíguo. Para ser sincero, eu diria mais negativo do que positivo, né? Teve coisas positivas da questão da industrialização, mas o grande problema de Vargas eu vou dizer que são três. Em primeiro lugar, Vargas tirou o Brasil de uma rota de desenvolvimento relativamente liberal que vinha ocorrendo na economia nas décadas de 10 e 20. Em outro momento eu quero trabalhar melhor isso, mas nas décadas de 10 e 20, e é um grande mito dizer que o Brasil só se iniciou sua industrialização após a ascensão de Vargas. Não. Nos anos 10 e 20, o estado de São Paulo vinha se industrializando numa velocidade assombrosa, né, substituindo a importação de itens europeus pela produção em escala local, graças aos capitais acumulados na produção cafeeira, graças à presença de mão de obra europeia, graças, enfim, a uma série de fatores. E o que é interessante, sem protecionismo econômico. Eram empresas privadas, produzindo principalmente para o mercado interno, mas enfrentando a concorrência externa, o que era difícil. Você tinha crises de vez em quando na questão monetária, né, em que o governo não intervia no câmbio, e isso era muito legal porque você não tinha empresas de estufa naquela época. As empresas tinham que enfrentar a concorrência estrangeira no tete a tete, e reclamavam muito disso. O empresário paulista vivia reclamando disso, porque o empresário sempre vai reclamar da livre concorrência. Tolo é quem pensa que o empresário defende o capitalismo, defende a livre concorrência. O empresário, em geral, ele defende o Estado interventor. Ele gosta do governo protetor, protegendo seus mercados, estabelecendo tributos. Pois bem, quando Getúlio chega ao poder a partir da Revolução de 30, ele vai agradar esse setor. Ele vai estabelecer barreiras alfandegárias, ele vai estabelecer regras que vão coibir a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. E isso, embora tenha talvez aumentado a pressão de crescimento da indústria brasileira, criou as chamadas indústrias de estufa, indústrias extremamente sem competitividade no mercado internacional. E o resultado disso nós vimos. Não foi só Vargas começou isso foi mantido por JK, foi mantido pelos militares. Quando nos anos 90 o Collor fez a abertura econômica, o desastre estava feito. Então você tem uma economia brasileira que é uma economia, em grande parte, com dificuldades de competitividade em nível internacional. Então, esse primeiro legado negativo de Vargas eu tenho que colocar. Ele desviou a economia brasileira de uma rota de desenvolvimento natural, de maior liberdade econômica, para uma rota de desenvolvimentismo estatizante. Tá. Segundo ponto horrível de Vargas. As leis trabalhistas, né? A CLT é uma cópia da Carta del Lavoro. Eu sei que é um clichê falar isso, eu sei que é chover molhado, mas é a verdade, tem que ser dito. Até hoje nós remamos com uma legislação trabalhista péssima, que em nome dos tais direitos, na verdade, acorrenta trabalhadores e empregadores numa legislação dinossáurica, jurássica, que impede que se gere mais empregos no Brasil e que, na verdade, não beneficia o trabalhador. Se beneficiasse, você não tinha um monte de gente no Brasil indo embora para países que praticamente não têm leis trabalhistas.
né? Então você pega o FGTS, por exemplo, que não é uma criação de Vargas, não é uma criação dos militares, mas para quê? Para substituir a estabilidade de emprego que tinha sido criado por Getúlio Vargas, que foi o outro erro. Então você pega, o FGTS é um roubo, porque você tira obriga o empregador a fazer uma poupança em nome do trabalhador enquanto ele está empregado, essa poupança rende menos que qualquer outra aplicação financeira imaginável. E esse dinheiro é explorado pelo governo ao bel prazer em nome do trabalhador. E o trabalhador simplesmente não tem acesso a esse recurso. Isso é um roubo. Não tem como dizer de outra forma. Não é verdade? Então você pega a legislação trabalhista, o poder enorme que deu aos sindicatos, enfim. Outro legado péssimo de Vargas, que pouca gente lembra, o Código Penal. O Código Penal brasileiro foi estabelecido por um decreto-lei de Vargas dos anos 40. E até hoje o Brasil tem essa porcaria de direito penal, em que vagabundo é tratado como Deus. Você pega, por exemplo, crimes bárbaros aí são prescritíveis pela legislação no Brasil. Você pega crimes de homicídio, tem peso menor do que crimes contra a propriedade. Por quê? Porque o nosso Código Penal também tem base fascista. Ao contrário do que as pessoas pensam, os fascistas não querem ficar tirando a vida das pessoas para vingar a vida de outras, não. O fascismo tem essa pegada mesmo de dar muito valor a uma sociedade corporativista, não é? E dá pouco valor à vida humana, à vida da família. Então você pega aí crimes hediondos, que o Código Penal de Vargas era extremamente leniente. Então eu não posso considerar Vargas um herói, como alguns consideram. Eu acho o seguinte, claro, o Brasil cresceu muito na era dele, mas teria crescido do mesmo jeito. Com Vargas que o Brasil virou uma potência econômica, jamais, nem com Vargas, nem com os militares, nenhum presidente do Brasil, nenhum líder do Brasil pode arrogar a si o privilégio de falar, eu fiz o Brasil ser isso. Estamos falando de um país de 8.511.000 km², com uma população de hoje de 210 milhões de habitantes, com recursos naturais gigantescos, com uma população do bem. Você acha que é um homem lá em Brasília ou no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, seja lá onde for, que vai ser responsável por isso? Pelo contrário, são homens desse tipo que podem muitas vezes mais atrapalhar do que ajudar. Então o legado de Vargas, para mim, foi mais negativo do que positivo. Teve coisas boas, que eu posso falar em um outro vídeo, em outro momento, mas de forma alguma, você, conservador, pode considerar Vargas um herói. Tá certo? Aqui quem fala é o Wellington Calegari. Um forte abraço.